Bem-vindos a mais um Podes Ler. Hoje nós temos aqui mais dois convidados na nossa mesa, Kaique e o senhor Medina. Oh, gostei do senhor Medina, né? Sim. Ele não é senhor, não. Ele ainda tem que ter mais cabelos brancos. É, isso aí. Bem-vindos. Quero que vocês, sim, se sintam à vontade. Primeiro, vamos para os mais velhos. Se apresente aqui para os nossos amigos que vão nos dar a honra de nos escutar. Isso aí. Bom, eu sou o Ricardo Medina, sou consultor da Consultinal. Nós somos uma consultoria de gestão empresarial, né, focada em pequena e média empresa. E hoje a gente, né, por coincidência ou não, né, tá no grupo do BNI também, né, no grupo de Poá. A gente já está há quase 5 anos com atividade de consultoria. Depois de 38 anos de CLT, decidi dar uma guinada na minha carreira profissional, né? Então, desde 2021, então eu já estou com a franquia da Consultinal, fazendo aí consultoria de gestão empresarial, financeira, operacional, comercial, né? Apoiando empresários de pequena e média empresa da região do Alto Tietê e interior de São Paulo, hein? Legal. E o senhor? Bom, boa tarde, senhor José, no seu aniversário. Não é boa tarde não, moço. Aqui não existe... Não tem um horário certo. Não existe boa tarde, boa noite. Então tá bom. Bom, Kaique Guerra, sou contador, advogado, 15 anos de experiência aí, estou fazendo agora auditoria e controladoria pela FGV. Tenho 15 anos de experiência, agora esse ano fundei a Olympus, que é uma empresa de gestão e gestão tributária e financeira. A gente vai alinhar aí algumas dores dos empresários, vamos alinhar a parte financeira, a contabilidade, fazer que tenham mais sinergia, que é o que eu vejo que é um gargalo que eu pude explorar aí nesse meio. O que levou, Medina já falou um pouquinho aqui, Sim. Virada de chave. Você ainda não está na época. Calma, pra que tanta pressa de virar a chave? O que as conversas que a gente tem, é sempre um ponto de partida. Todo mundo fala a mesma coisa. A partir de 2020, 2021. O que aconteceu no mundo nessa época? Plena pandemia, né? Todo mundo acordou pra vida. Na verdade, eu não tinha nenhum tipo de planejamento até 20 de junho de 2020, por um acaso. Essa data marcou. Né? Não tinha nenhum plano de ir para um mundo empresarial, de empreendedorismo, alguma coisa nesse sentido. Mas eu perdi o emprego em plena pandemia, né? Então eu fui uma das pessoas que acabou perdendo o emprego. Eu ainda mantive a pesquisa e a procura, né, de buscar outra empresa, outro trabalho. Contratei uma consultoria, mas aí a questão de emprego naquele momento ainda estava muito complicado. Até o momento que eu recebi um convite de um amigo, que já vinha fazendo consultoria, nós tínhamos trabalhado em uma outra empresa, e ele já vinha fazendo consultoria. Daí eu mandei currículo, aquela coisa de networking, e aí ele falou para mim, falou, Medina, cara, eu tô com um trabalho aqui, o que você está fazendo? Eu falei, cara, eu nesse momento tô em casa já há quase 6 meses, com a mulher já quase me jogando da sacada do quarto aqui, porque não me aguenta ver dentro de casa, né? Então, aí eu fui fazer um trabalho com ele, e numa empresa ainda bem interessante, foi numa empresa de TI. Eu falei, mas, cara, me interessa de TI, o que eu tenho, o que eu conheço disso? Ele falou, calma que você vai entender o que a gente vai fazer. Aí foi interessante, a gente chegou lá, na verdade, o dono da empresa, ele tinha toda uma expertise do TI, ele vendia software desses safety securities, né, vamos dizer, cofres eletrônicos. Então, na verdade, quando a gente chegou, era para organizar a empresa. Organograma, atividades, rotinas, descrição de cargo, política de venda, política comercial. Então, a gente, pela expertise que eu já tinha, pela experiência de 38 anos de CLT, então a gente conseguiu abarcar na empresa do cara e construir processos, desenvolver a empresa do cara, organizar, criar cargos e funções, até mesmo porque ele queria, naquele momento, ele falou, cara, eu estou muito no operacional, eu quero sair e eu não quero nem para o tático, eu quero ir totalmente para o estratégico da empresa, né? Tudo bem que é uma empresa pequena. Então foi onde eu descobri essa atividade, falei, poxa, então não é
tão complicado assim. Então foi onde eu comecei a pesquisar algumas franquias, algumas atividades. Não é complicado porque você sabia o parafuso para apertar. É. Porque o moço lá sabia. Ah, não, é interessante esse teu comentário, mas é verdade isso. Porque os pequenos e médios empresários, eles conhecem muito daquilo que eles fazem. Então eles estão muito no tático, né? É um cara especialista naquilo. Mas não tem a visão da gestão, a visão de criar indicador, criar estratégia, pensar no futuro, trazer pessoas, até mesmo às vezes melhores que eles, é um paradigma que a gente tem que quebrar às vezes com esses empresários, né? Então foi onde a gente conseguiu desenvolver, falar, eu acho que eu vou. E aí, já com 52 anos, muito próximo de aposentadoria, aí foi onde eu comecei a pesquisar o mundo de consultoria, eu cheguei na Consultinal, e ela tem toda uma expertise dentro daquilo que eu acredito, que é metodologia, tem toda uma espinha dorsal de como você atuar, e aí agregado o meu conhecimento de empresas, né, multinacional. Então eu falei, poxa, eu acho que aqui dá pra gente fazer um caminho legal, e foi o que aconteceu. Então eu comprei a franquia em 2021, janeiro, fevereiro de 2021, e tô aí nessa linha até agora aí. E graças a Deus tá indo bem. Então é lógico que tem as suas variações, que aí é empreendedorismo também, não tem jeito, você acaba virando empresário, empresário mesmo, mas enfim, mas tá indo bem aí, tá tranquilo por enquanto aí. E você, Kaique? Fazendo um paralelo com o que o Ricardo falou aqui, é um grande paradigma mesmo na cabeça de qualquer empresário contratar alguém que seja melhor do que ele em alguma coisa. Inclusive tem uma frase um discurso que o Jack Ma, que é dono do Alibaba, fala: eu não sou o melhor com pessoas, eu não sou o melhor com financeiro, eu não sou o melhor com vendas, eu não sou o melhor com TI, eu não sou o melhor com nada. Mas aqui a minha empresa é grande porque eu contratei as melhores pessoas para fazerem isso por mim. Mas vamos lá, em 2011 eu comecei como office boy no escritório de contabilidade aqui em Mogi, que era da minha madrinha, é da minha madrinha ainda. E aí passei por todos os que se pode passar dentro de um escritório de contabilidade. Passei do DP, que é o que faz folha de pagamento, depois fui para a área fiscal, que é a apuração de imposto, depois para a contabilidade, depois para auditoria e legalização. Enfim, aí passei Aí em 2019 eu resolvi sair um pouco para dar uma explorada no mundo. E fui parar numa empresa que hoje é a maior empresa de vidros reciclados da América Latina, que chama Vitasa, aqui em Mogi, do meu amigo Guilherme Romanos. Aí fiquei lá 2 anos e nesse meio eu estava fazendo faculdade de Direito. E aí, para terminar a faculdade de Direito, eu precisava ter as horas lá complementares, Aí eu saí de lá e fui para um outro escritório. Nesse escritório fiquei mais um tempo, até que em dezembro de 2022, esse cara aqui chegou em mim e falou: tem uma chance aí para você, pintou uma oportunidade. Vai ou vai ficar não posso falar. Vai ou vai ficar boiando aí? Aí eu fui, e a oportunidade era então com o Denis Matos, né, CEO aqui do Grupo FM, fiquei lá por 2 anos. Fala esse nome, atrai, dali a pouco aparece. Vai abrir a porta. Fiquei lá por 2 anos, até que agora em janeiro saí. E aí mais era um desejo que eu já tinha de ter meu próprio negócio. Aí por um empurrão de algumas pessoas, esse cara aqui, de alguns amigos que eu tenho. Alguns amigos da minha idade que são empresários também aqui em Mogi. Aí eles ficaram falando: vai. Aí eu peguei e falei: agora é a hora. E aí abri a Olympus. Às vezes a gente tem muita motivação e o momento tá ali, fala assim: ai não, vamos deixar. E a gente não olha, né? Não olha. Aí motivação você tem sempre, mas o momento você tem que estar sempre esperto, né? Mas aí você me fala que o teu foco é o tributário. E como que vive no mundo tributário? A gente estava comentando aqui, imposto de renda. Para mim, abril é um mês especial, porque é o meu aniversário. A melhor coisa que aconteceu no universo foi... Inclusive no dia de hoje, né? O mês de abril é um mês sensacional. Só que o governo teima em estragar o mês de abril. Ele
põe imposto de renda. Não sei para quê. Podia jogar para outros meses. Agosto, que é um mês longo, você não está fazendo nada, dá tempo de fazer. Como é viver essa loucura que é a área tributária do Brasil? Bom, eu acredito que agora a gente vai ter a reforma tributária. Começa no ano que vem. Eu acho que vai ser um grande divisor de águas, assim, porque os profissionais contábeis, os empresários contábeis que não estão se preparando, vão perder cliente, vão cair em declínio. Eu acho que vai ser um momento de grande revolução pro sistema tributário brasileiro. Apesar de eu não concordar com tudo que foi proposto, de algumas ocasiões até aumentar a alíquota, eu acho que vai ser importante para o Brasil. E complementando, um bom tributário não vive sem uma contabilidade boa, mas uma contabilidade boa também não vive sem ter um financeiro bom, uma sinergia. Tem que ter, começa do financeiro e passa para a contabilidade. Por isso que a nossa ideia com a Olympus é ter uma sinergia com quem sabe de financeiro e consegue estruturar a empresa para linkar com uma contabilidade e aí poder fazer o verdadeiro apoio, servir melhor ao empreendedor, ao empresário. E você enxerga que as pessoas estão... Eu me ponho como exemplo. Eu não estou tendo treinamento nenhum para isso. Apesar que eu nem quero. Eu procuro manter o financeiro em ordem e falar assim para o contador, se vira. Sim. Assim, se ele, até agora, ele não me chamou e falou assim, olha, Wilson, tem algo errado aqui no seu financeiro, então tá indo no caminho certo. Exato. Mas você enxerga que uma grande parcela do empresariado brasileiro tem essa cultura? Posso responder tranquilamente que não tem. Hoje são poucos os empresários que têm, assim, se dedicam a entender como é que funciona realmente a tributação. Eu vou dizer, por exemplo, assim, o cara às vezes ele vende para outros estados. Dependendo, por exemplo, lucro real, por exemplo, o cara tem uma parcela, tem um bendito imposto lá que é o ICMST. Né? O ICMST, porque você tem um imposto que você paga em função de vender em outro estado. Então, a maioria deles é um assunto, de uma certa forma, ele é amassante, porque é indicador, é um índice do índice. Então, você tem existe toda uma dinâmica, né? um módulo de cálculo que ele é confuso. Realmente, ele entra num percentual para poder te cobrar, e aí, quando vem o imposto, as guias... Poxa, mas peraí, não é só 18% do ICMS. Então, eu acho que isso hoje é algo que, na minha opinião, até corroborando o que o Kaique falou, vai forçar os empresários a entender disso, porque não vai ter como. Mesmo porque, a partir da reforma, esse controle de você ter entrada e saída, para ter crédito, para ter todos esses benefícios, você vai ter que ter um controle muito bem apurado dentro do seu faturamento, dentro do teu financeiro da empresa como um todo. Existem algumas empresas que o cara tem um faturamento excelente, mesmo que ele erre na margem de cálculo de custo, de venda de produto ou serviço, ele tem uma margem positiva e boa. Então, ele paga pelo erro tranquilamente. Tem gap, exato. Então, mas vai chegar um determinado momento que não vai ter mais. Então, ele vai ter que, cara, ferrou, porque agora eu tenho que controlar. E mesmo porque o governo, de uma certa forma, com isso, tá cercando. Está cercando cada vez mais e ele vai pegar, vamos dizer, balizar a empresa como um todo e falar, cara, tá escapando aqui, você não está pagando aqui, o que é isso aqui? E aí, se ele não tiver um conhecimento profundo, e na verdade o conhecer, apesar de ser um assunto maçante, é importante, porque ele pode não deixar de ganhar, ele pode evitar de perder dinheiro, e sim ganhar mais. Com uma contabilidade bastante inteligente, conhecedora do assunto, falou, cara, e aí a gente como financeiro falou, nesse ponto aqui, se olhar para o teu faturamento aqui, você está pagando 3, 4, 5% de imposto. Vamos tentar entender isso. É onde a gente, com a contabilidade, esmiuça esse cara, detalha. E olha, então, peraí, vamos fazer isso aqui, uma alíquota aqui é legal, isso aqui é legal você pegar um faturamento de alguma nota de entrada, até mesmo para você ter um crédito, enfim. Então, é todo um detalhamento que, a partir do ano que vem, isso começa a ficar mais rígido, né? Assim, como você estava falando no imposto de renda, você puxou a pré-preenchida. Quantas coisas já não apareceu lá?
Já. Então, a Receita está cada vez mais cercando. Inclusive, esse ano lançou o maior edital de auditores já da história do Brasil, que é para ter mais gente fiscalizando e tendo controle sobre o que o empresário e, consequentemente, a pessoa física, que é a empresa e o empresário estão fazendo. Isso. Então, o gargalo aí que a gente vive na empresa, então, essa é a proposta que vocês estão trazendo. Alinhar a obrigação com vamos dizer, não obrigação com o Estado, mas uma obrigação mais da empresa com ela própria. Exato, né? É fazer um olhar isso então, aí. Um pouco antes de conversar com vocês, estava conversando com o Guto, né? É mais ou menos o que ele faz com o shiatsu com o corpo. Então, vocês vão ter que apertar o lugar certo para soltar. Às vezes, você acha que não estou ganhando e não fazer direito. E fugiu a palavra, o ladrão, né? Do seu lucro. O ladrão do dinheiro. Daquilo ali, justamente aonde? O ralo. Exato. É isso você aí. está com uma trinca no seu faturamento e achando que é ali que você está ganhando dinheiro. E é aquilo ali que está sugando os seus recursos. É isso mesmo. Então, a sinergia que vocês pretendem entregar, ou já estão entregando? A gente tem entregado, agora é mais firme, porque antes era só na parceria, mas agora tá mais robusto, eu diria, a parceria, exato. Exatamente. Já partiu para um noivado, já tem meu padrinho, é parceiro de sobrinho, tio e sobrinho, entendeu? Não, mas eu quero saber assim, essa parceria já está no noivado, com data marcada para casamento, ou ainda está só na pegada de mão? Estamos levando no cinema. Já levou para jantar? Tomar um café. Calma, ainda não chegou na parte de passar a mão. Na verdade, assim, aí a gente tem apesar de ser o sobrinho, a gente tem uma admiração enorme pela capacidade técnica e de conhecimento dele. Então, na verdade, agora com ele firmando, né, ele homologando, vamos dizer assim, a Olympus, né? Então, a ideia é literalmente a gente fazer parcerias. Então, alguns clientes, com certeza, a gente vai... Porque os trabalhos são, de uma certa forma, eles trabalham independentes, né? Mas assim, cara, tô com um problema financeiro, tô com um problema fiscal, contábil. Falei, pera um pouquinho que eu tenho um cara aqui que é ponta firme, que eu tenho certeza que vai ter resultado. E aí, vice-versa, eu acho, né? É isso aí. Porque também corroborando com o que ele disse no começo, a maioria dos empresários, eles estão ali no tático por serem especialistas no que eles fazem. É isso aí. Eles não sabem de gestão, eles não sabem de tributação. Aí, às vezes, eles contratam um contador que não é fazendo cagada, assim. E aí a gente entra nesse sentido também de falar, tem esse gargalo aqui, eu acho importante, a gente pode consertar. Você acha legal? Faz sentido para você? Faz. Então, aí a gente junta aqui e fala, vamos fazer assim, vamos arrumar o seu financeiro, junto com isso a gente vai arrumando o seu fiscal, o seu tributário, para sua empresa conseguir alavancar, ter mais lucro, ter mais margem. É isso aí. Então, na verdade, tá uma coisa... E aí, aquilo que ele falou, e com os indicadores você começa a monitorar. Cara, você tinha lá um lucro líquido mensal de 5, 6, 7%. Cara, depois dessas alterações, você aumentou de 6,5% para 7,3%, 7,4% em média. Pô, mas 0,3%, 0,4%, mas às vezes, dependendo do faturamento, dependendo da rentabilidade da empresa, faz todo sentido. Ainda mais se ele tiver capacidade de investimento, capacidade de até mesmo um prolabore significativo. Então, acho que isso é... mas é só isso? Não é só isso. É 0,3%, 0,4%, 0,5%, 1%, 2%, 3% a mais que você, com gestão, e o cara começa a monitorar, né? A monitorar isso como um todo. Né? O Brasil, ele é um país com uma mentalidade rentista e não... produtiva. Então, você fala assim, puxa, aumentou o seu faturamento em 0,4%. Só isso. Você falar em 0,4% hoje, na Europa, no Japão, os caras estão dando pulos, né, de alegria. E aqui a gente não tem essa noção de quão é difícil você ter essas margens. Sim.
e sem falsear, né? Porque às vezes Exato. você fala assim, nossa, minha rentabilidade é 10%. Tá, é realmente 10%. Exatamente. O que tinha antes da reforma tributária é o que a gente chama na contabilidade de guerra fiscal. Que alguns estados tributam de uma forma, aquele mesmo item, aí outros estados de outra forma, aquele mesmo item, aí não sabe quando aplicar direito, e aí tem que fazer uma solução de consulta que demora de 3 a 6 meses, às vezes mais, para ser respondida na Receita Federal. Com a reforma, a teoria é que isso vai acabar, essa guerra fiscal. Então, apesar de a alíquota, em alguns casos, ficar maior, vai ser um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo de se dinamizar a apuração do imposto. É o que a gente espera, né? Pegou, né? Pegou. Na hora que falou assim, espera. Quando eu fui fazer a entrevista eu fui fazer uma entrevista aqui para o Erato que arrumou, da TV Diário, falar sobre imposto de renda. Aí fui lá, começava no dia 1 o imposto de renda, eles só iam liberar... Não, começava no dia 17. Isso. Eles só iam liberar a pré-preenchida no dia 1 de abril. 15 dias depois, eu falei, sacanagem, né? E é mesmo, porque eles tiveram mais de um ano para fazer o negócio e falaram que tiveram problemas com problemas técnicos. Mas eu não posso falar isso pro governo. Imagina se eu tiver problema técnico no dia 30 de maio, que é o último dia da declaração, e eu tiver uma multa para pagar. Vou alegar problema técnico? Infelizmente... O que dá em Paulo, não dá em Chico. É bem por aí. É bem por aí. Gente, mas finalizando aqui nosso bate-papo, que eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí para os seus clientes, para os nossos ouvintes, vizintes. Nem sei se existe essa palavra. Fica à vontade de deixar essa... Eu? Não, mais uma vez agradecer aí pela oportunidade aí do podcast, parabéns aí pelo espaço, pelo local, ficou bem legal. Eu acho que alertar os empresários, né, que são os nossos clientes, nosso foco aí como um todo, para rever essa questão de imposto, que eu acho que isso é algo que deve se preocupar a partir de agora mesmo, de fato, para entender um pouco melhor essa nova dinâmica que vem aí. Apesar que, teoricamente, vai simplificar, mas tem que ter muito mais controle do que tem que ter agora, do que tem atualmente, porque o cerco vem fechando como um todo, né? Então, precisando da gente, conta com a gente aí, com a Consultinal, né? Então, a gente está aí disposto a apoiá-los aí na organização disso como um todo. E um abraço aos amigos aí que vai estar ajudando a gente, vai estar assistindo a gente aí. A família também, um prazerzaço estar aqui com o meu filhote aqui, com o meu afilhadão. Estou aqui bem emocionado aí com essa possibilidade, com a oportunidade de estar com ele junto aqui. Ele sabe da admiração que eu tenho por ele aqui, eu sei que esse vai longe ainda, né? Então é isso. Vai lá. Bom, Wilson, obrigado pelo convite, parabéns pelo espaço, ficou top. Bom, espero ter mais oportunidades aqui, trazer um pessoal aqui para tomar um café, para falar sobre empreendedorismo, que é o que move aí o Brasil, né? Mandar um abraço para minha família, que tá aqui, minha mãe, inclusive, Sua né? mãe, Minha mamãe, boa, bem lembrado, que fez bem uma lembrado, cirurgia bem ontem, lembrado. teve que retirar o útero, mas está tudo bem, ela está no hospital. Um beijo para minha mamãe, um beijo para meu pai, um beijo para a família, para os amigos, para os empresários, e vamos fazer negócio aí, vamos tentar Isso aí. alavancar o Brasil da melhor forma possível. Eu vou aproveitar aqui e você fazer uma promessa solene que em novembro nós vamos fazer a caminhada até Aparecida e o senhor não vai jogar bola. Não vou, eu prometo. 2 que eu não dias antes. Aquilo pegou mal pra cá. Rapaz. Fez de propósito. Cheguei de muleta lá. Que vergonha. Não, é uma promessa solene, porque o ano passado eu tinha que ir 2 vezes, eu só fui uma. Porque agora eu vou em junho, que é Corpus Christi, eu vou, e aí em novembro eu tenho que ir lá com vocês. É promessa, tem que ir, mesmo que eu tiver, que eu vá. Ainda bem que eu não prometi, que já foi uns 4 anos que eu tô falando que eu vou, eu acabo não indo. Mas fui de bicicleta, olha. Olha, eu acho pior, hein? A pé é mais gostoso. De bicicleta não vou, não. Eu tenho vontade aí também. Vou dizer a pé, mas eu tenho vontade, sim. Gente, obrigado. Mas é isso, valeu, Obrigado, pessoal. pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Galera. Show.